O cristianismo, ao longo dos séculos, se desdobrou em uma grande variedade de movimentos, tradições e interpretações. Entre esses, dois grupos se destacam por sua influência e presença mundial: os protestantes e os adventistas do sétimo dia. Embora compartilhem raízes históricas em comum, suas doutrinas, práticas e visões teológicas se distinguem de forma notável, criando contrastes que muitas vezes passam despercebidos pela maioria dos cristãos. O protestantismo surgiu no século XVI, como um grito de reforma contra os abusos e doutrinas da Igreja Católica Romana. A Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517, marcou um divisor de águas na história da fé cristã, promovendo os princípios de sola Scriptura, somente a Escritura, sola fide, somente a fé, e sola gratia, somente a graça. Esse movimento deu origem a inúmeras denominações, como os luteranos, calvinistas, metodistas, batistas, presbiterianos, entre outros. Em contrapartida, o adventismo do sétimo dia surgiu nos Estados Unidos no século XIX como um ramo do movimento milerita que aguardava o retorno iminente de Jesus Cristo. Após o chamado Grande Desapontamento de 1844, quando a volta de Cristo não aconteceu como esperavam, um grupo de fiéis reinterpretou as profecias e fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um dos pilares distintivos desse movimento é a guarda do sábado, o sétimo dia da semana, como dia sagrado de descanso e adoração, em conformidade com o quarto mandamento bíblico. A escolha do sábado como dia de culto, em oposição ao domingo adotado pela maioria das igrejas protestantes, é um dos pontos mais visíveis e emblemáticos de separação entre adventistas e outros ramos do protestantismo. Para os adventistas do sétimo dia, a guarda do sábado, do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, é uma expressão direta de obediência à lei de Deus, especialmente ao quarto mandamento do Decálogo, que ordena: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eles defendem que essa prática foi observada por Jesus, pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos, sendo abandonada apenas séculos depois por influência de líderes eclesiásticos e imperadores romanos que procuraram distanciar o cristianismo de suas raízes judaicas. Segundo a teologia adventista, a mudança da observância do sábado para o domingo não possui respaldo bíblico. Trata-se, segundo eles, de uma alteração promovida pela Igreja de Roma, especialmente a partir do século IV, com o apoio do imperador Constantino, que decretou o domingo como dia de descanso. Assim, para os adventistas, a guarda do sábado não é apenas uma preferência devocional, mas uma marca distintiva do verdadeiro povo de Deus nos tempos do fim. A fidelidade ao sábado é vista como um teste espiritual e um sinal de lealdade ao Criador. Em contraste, a maioria das igrejas protestantes adota o domingo como dia de culto e repouso, com base na tradição apostólica e na celebração da ressurreição de Cristo, que ocorreu no primeiro dia da semana. Para essas comunidades, o domingo simboliza o início de uma nova criação e a vitória definitiva sobre a morte. Essa mudança, ainda que não esteja explicitamente ordenada no Novo Testamento, é amplamente aceita como parte da tradição cristã consolidada ao longo dos séculos. Muitos protestantes não veem na guarda do domingo uma substituição legalista ao sábado, mas uma expressão espontânea de fé na ressurreição e no senhorio de Cristo. Mas as diferenças entre adventistas e outros protestantes não se resumem à questão do dia de adoração. O adventismo introduz também doutrinas exclusivas, como a crença no chamado julgamento investigativo. De acordo com essa doutrina, baseada na interpretação profética de Daniel 8,14, desde o ano de 1844, Jesus Cristo estaria oficiando como sumo sacerdote no santuário celestial,
realizando um julgamento pré-advento. Nesse processo, Cristo examina os registros de vida dos que professaram fé nele, a fim de determinar quem, entre os mortos e vivos, será considerado digno da salvação. Essa doutrina, embora central para o sistema teológico adventista, não encontra paralelo nas demais tradições protestantes. Para a maioria das igrejas reformadas, o julgamento final ocorrerá no fim dos tempos, após a segunda vinda de Cristo, de forma pública e definitiva. Não há, portanto, um julgamento prévio em andamento nos céus. O conceito adventista de julgamento investigativo é visto com reservas por muitos teólogos protestantes, sendo considerado por alguns como uma inovação doutrinária sem base clara nas Escrituras. Contudo, para os adventistas, essa doutrina é fundamental para compreender o plano da redenção e a obra atual de Cristo no céu. Eles creem que esse julgamento celeste revela a justiça de Deus diante do universo, mostra que a salvação é concedida com base em evidências reais de fé e arrependimento e prepara o caminho para o retorno glorioso de Cristo. Essa crença também reforça o senso de urgência e vigilância moral entre os fiéis, que são chamados a viver de forma íntegra, conscientes de que suas vidas estão sendo avaliadas diante do trono divino. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita agora para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui você encontra conteúdos esclarecedores sobre as religiões, sempre com respeito e profundidade. Deixe também seu comentário dizendo se você já conhecia essas diferenças. Outro aspecto bastante marcante está nos hábitos alimentares. Ao contrário da maioria das igrejas protestantes, que não estabelecem restrições específicas sobre a alimentação, os adventistas do sétimo dia promovem uma dieta baseada em princípios de saúde e pureza bíblica. Eles desencorajam o consumo de carnes impuras, como carne de porco e frutos do mar, e muitos aderem ao vegetarianismo. Além disso, evitam o uso de álcool, tabaco e cafeína, vendo o corpo humano como templo do Espírito Santo, que deve ser preservado com zelo. Essa ênfase na saúde se reflete também na vasta rede de hospitais, clínicas e centros de vida saudável mantidos por adventistas ao redor do mundo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia vê o cuidado com o corpo como parte integral da vida espiritual. Isso contrasta com a maioria das denominações protestantes, nas quais a saúde pessoal, embora valorizada, não é necessariamente integrada de maneira tão profunda à prática religiosa. Em relação à escatologia, o estudo dos eventos do fim dos tempos, os adventistas têm interpretações bastante específicas. Eles acreditam na iminente volta de Jesus Cristo, mas com ênfase em sinais proféticos detalhados e advertências quanto a uma futura imposição global do culto dominical, interpretada por eles como a marca da besta, descrita no livro do Apocalipse. Essa doutrina cria um senso de urgência em sua missão evangelística, levando-os a destacar temas proféticos em suas pregações, estudos e publicações. Por sua vez, os protestantes também creem na segunda vinda de Cristo, mas há uma diversidade maior de interpretações escatológicas dentro de suas tradições. Alguns grupos acreditam no arrebatamento secreto, outros em uma volta visível e gloriosa de Jesus, e há ainda aqueles que veem o milênio de forma simbólica. Raramente, no entanto, vemos entre eles a mesma preocupação com a guarda do sábado como sinal profético ou com a ideia de um julgamento investigativo em andamento. As visões sobre a morte também diferem bastante. Entre os adventistas, prevalece a crença no sono da alma. Após a morte, o ser humano permanece inconsciente até a ressurreição no dia do juízo. Eles rejeitam a ideia de um inferno eterno de tormento.
crendo que os ímpios serão destruídos de forma definitiva após o julgamento. Já no protestantismo, embora haja algumas variações, predomina a ideia de que a alma continua viva após a morte, indo imediatamente ao céu ou ao inferno, dependendo da salvação. Outro ponto de contraste diz respeito à autoridade doutrinária. Os protestantes defendem a Bíblia como única fonte de fé e prática. Já os adventistas, embora também creiam na supremacia das Escrituras, conferem um papel significativo aos escritos de Ellen G. White, cofundadora da denominação, que é considerada uma mensageira profética. Seus textos como O Grande Conflito e Caminho a Cristo são amplamente utilizados para instrução espiritual e interpretação das Escrituras. Ainda que os adventistas declarem que seus escritos não substituem a Bíblia, sua influência doutrinária é notável. As práticas litúrgicas também apresentam distinções. Nos cultos adventistas, a reverência, o estudo bíblico e os cânticos tradicionais são elementos centrais. Raramente se vêem expressões carismáticas ou cultos com estilo contemporâneo. Já nas igrejas protestantes, especialmente em linhas como as pentecostais e neopentecostais, é comum a presença de músicas modernas, pregações emocionadas e dinâmicas diversas, visando envolver os fiéis de forma mais espontânea. A estrutura organizacional das igrejas também evidencia diferenças importantes. A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui uma administração altamente centralizada, com uma organização global dividida em conferências e uniões. Essa estrutura busca manter a uniformidade doutrinária e disciplinar em todas as partes do mundo. Em contraste, o protestantismo abriga modelos variados, igrejas episcopais, presbiterianas e congregacionais, com diferentes graus de autonomia e hierarquia. Algumas comunidades funcionam de forma bastante independente. No campo da educação, ambos os grupos demonstram compromisso com o ensino, mas os adventistas vão além. Eles mantêm uma rede internacional de escolas, colégios e universidades, que integram o ensino acadêmico com princípios espirituais e de saúde. Essa abordagem holística visa formar cidadãos conscientes, saudáveis e espiritualmente preparados. As igrejas protestantes também administram muitas instituições educacionais, porém nem sempre com a mesma ênfase em saúde e estilo de vida saudável como requisito de fé. Quanto ao batismo, ambos os grupos o praticam, mas há diferenças nos métodos e significados atribuídos. Os adventistas do sétimo dia realizam o batismo por imersão, como um símbolo da morte e ressurreição com Cristo, e o consideram essencial para o ingresso oficial na igreja. Entre os protestantes há maior diversidade. Algumas denominações, como os luteranos e metodistas, aceitam o batismo infantil por aspersão, enquanto outras, como os batistas, também praticam o batismo por imersão, mas com variações na compreensão teológica. O engajamento missionário é um valor comum entre protestantes e adventistas, mas com focos e métodos distintos. Os adventistas são amplamente ativos em campanhas de evangelismo público, distribuição de literatura e projetos de saúde. Seus missionários atuam em locais remotos, frequentemente associando a mensagem espiritual ao cuidado médico e educacional. Já os protestantes realizam missões com maior diversidade de métodos, de acordo com a tradição específica, incluindo escolas bíblicas, cruzadas evangelísticas, trabalhos sociais e ações comunitárias. Mesmo com tantas diferenças, há também pontos em comum. Ambos acreditam na centralidade de Jesus Cristo como Salvador, na autoridade da Bíblia como Palavra de Deus e na missão de espalhar o Evangelho ao mundo. A fé cristã, nas duas tradições, é vivida com seriedade e comprometimento, ainda que por caminhos e ênfases distintas. Em resumo,
protestantes e adventistas do sétimo dia caminham por trilhas paralelas dentro do cristianismo, carregando consigo visões distintas sobre o culto, a profecia, a saúde, a morte e a estrutura eclesiástica. Entender essas diferenças não deve ser motivo de divisão, mas de compreensão e respeito mútuo. Conhecer melhor a fé do outro pode nos levar a um cristianismo mais consciente, mais unido em sua diversidade e mais comprometido com o verdadeiro ensinamento de Cristo. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você achou essa discussão interessante, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.